Hoje eu assisti um vídeo que falava sobre o impacto da tecnologia na inteligência e no foco de cada geração. O apresentador desse vídeo citou o fato de ele ter tido acesso ao aparelho celular apenas depois da fase adulta. Então ele, inclusive, comentou de que quando ele era pequeno ele lia livros, ele saía para correr na rua, ele não tinha acesso a tanta tecnologia. E as crianças das gerações mais atuais, por exemplo, já têm acesso aos celulares desde a infância. E isso tem impactado a capacidade de foco, de aprendizagem, e tem gerado diversos problemas que eu não preciso de citar aqui. Lembrando que eu não sou um profissional, mas eu estou aqui apenas conversando como uma pessoa comum. E então esse homem começou a citar diversos tipos de problemas que as pessoas têm adquirido com a tecnologia, porque a tecnologia traz muitas coisas boas, mas se ela for usada de forma inadequada, ela pode gerar também muitos problemas. Então eu comecei a refletir em como foi a minha infância. Eu comecei a lembrar, com base no relato desse homem. Eu pensei, eu vou contar aqui mais ou menos como foi a minha infância em relação a livros, em relação à tecnologia. Quando eu era bem pequeno, eu li a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Quando eu fiquei um pouco maior, eu tinha essa lembrança de já ter lido a Bíblia inteira. Então um primo meu chegou em mim e comentou: Kaique, lembra que você leu a Bíblia inteira? Você leu a Bíblia do meu pai, inclusive ele falou isso. Então ali eu tive a certeza de que não era só algo da minha imaginação, mas foi um fato real. Eu li a Bíblia inteira quando eu era bem pequeno. Bem pequeno. Outro fato foi que a minha mãe lia livros. As pessoas de bem antigamente liam livros, né? Elas tinham esse hábito de ler jornais diários. Tinha gente que lia jornais diariamente, né? Tinha gente que comprava jornais, lia. Tinha gente que lia jornais gratuitos, né? Diariamente. Hoje em dia são raras as pessoas que leem jornais em papel, jornais diários. Então as pessoas de antigamente liam livros, liam poesias. Elas tinham muito mais o hábito da leitura. Inclusive, tinham as mentes mais desaceleradas. Elas falavam muito mais devagar, com pausas e de uma forma até mais bonita. Tente fazer o teste. Assista a entrevistas de pessoas dos anos 80, de pessoas dos anos 70. E assista a vídeos de pessoas recentes falando, pessoas jovens, pessoas da geração mais nova falando. As pessoas da geração mais nova tendem a falar de uma forma mais informal e mais rápida. E isso não é uma crítica. Eu estou citando um fato. Tem pessoas que falam até rápido demais, né? Elas vão falando assim, e elas vão e mudam de assunto, e depois falam de outro. Elas falam muito rápido. Eu já presenciei pessoas falando de uma forma que eu mal conseguia entender. Mas tudo bem. Quando eu era muito novo, a minha mãe lia livros. Eu lembro que ela leu Harry Potter,
e a Câmara Secreta. Eu lembro que ela leu... ela chegou a pegar o livro O Mistério da Casa Verde para ler. Eu não lembro se ela leu esse livro. Ela leu... bom, o livro mais antigo que eu vi ela ler antes, lá na infância, lá atrás, foi o Harry Potter. Foi o Harry Potter. A minha mãe, se assistir esse vídeo, ela vai lembrar: mãe, você assistiu você leu esse livro do Harry Potter quando a gente morava na Mata Virgem ainda, lá em Diadema. Você lembra disso? Quando a gente morava na Mata Virgem, você tinha o livro do Harry Potter, tinha o Mistério da Casa Verde. O Pequeno Príncipe, eu acho que você leu já aqui na cidade de São Bernardo do Campo. Então, a minha mãe, ela leu livros bem antigamente, quando eu era bem pequeno, tanto que eu não sei qual a idade que eu tinha. E depois que a gente se mudou para São Bernardo do Campo, quando eu já tinha uns 12 anos, tinha uma biblioteca perto de casa. A gente se mudou para um novo endereço em São Bernardo, e lá perto havia uma biblioteca. Então a minha mãe fez inscrição para pegar livros emprestados. E a gente pegava os livros, ficávamos uma semana mais ou menos com aqueles livros e depois trocávamos por outros. E ali eu comecei a ler também. Eu lembro que eu li o Pequeno Príncipe, porque a minha mãe leu primeiro e elogiou muito aquele livro. Então eu peguei para ler, só que eu não entendi coisa alguma daquele livro, porque eu era muito pequeno. Mas teve um livro que eu li e eu gostei muito dele, que foi O Pequeno Vampiro. Parece até que eu estou inventando, né? O Pequeno Príncipe, O Pequeno Vampiro. Mas não, esses livros existem. Podem pesquisar. Eu li O Pequeno Vampiro. E depois eu fui tentando ler outros livros do Pequeno Vampiro, mas que eu achei chatos. Tinha O Pequeno Vampiro e as Crônicas da Família, mas esse daí eu já não gostei muito de ler, tanto que eu não li inteiro. Então os livros, eu tive alguma influência. Eu também tive influência de gibis da Turma da Mônica. Minha mãe lia muito gibis da Turma da Mônica. E então eu pegava e lia também, né? Ela terminava de ler, colocava lá de lado, eu ia e pegava para ler. Então a minha infância foi um pouco saudável em relação à leitura. Pelo menos um pouco foi. Lembrei também que o meu pai me deu uma Bíblia. Dá até para chutar a idade, eu acho que eu tinha. Bom, entre 8 e 10 anos eu ganhei uma Bíblia. Era a Bíblia Ilustrada Infantil, as histórias do Livro de Deus para crianças. Esse era o nome da Bíblia. E eu li aquela Bíblia inteira também, mas já era uma Bíblia mais simples. Tinha desenhos, né? Ela era ilustrada, então tinha desenhos. Então, eu li um pouquinho quando eu era criança, quando eu era adolescente. E eu não tinha esse acesso todo à tecnologia também, porque a tecnologia não era tão avançada. Os celulares eram de teclado ainda. Eram muito mais simples. Então eu acho até bom. Por quê? Porque eu não tive a minha inteligência e o meu foco tão afetados pela tecnologia, pelas injeções rápidas de dopamina, por exemplo, que muitos vídeos curtos dão, né? Que todas essas notificações que chegam nos celulares dão. E agora, adulto,
Eu já li um pouquinho também, já li alguns livros. E eu estou procurando desacelerar a minha mente, porque por mais que eu tive acesso à tecnologia depois de adulto, eu fui afetado também. A minha mente foi acelerada. E agora eu estou passando por um processo de desaceleração do meu cérebro. Como? Voltando a ler mais. Eu já voltei, graças a Deus, mas eu estou procurando ler cada vez mais. Ficando mais distante das redes sociais, que eu já fico. O meu Facebook é bem simples, quase não tem foto minha. É um perfil muito simples no Facebook. Quando eu compartilho algo, eu compartilho só para mim. Só eu consigo ver as coisas que eu compartilho. Então eu só compartilho coisas muito interessantes para mim. Já pratico a educação física. Então vamos supor, eu chego do serviço 5h40, eu pego o tempo para ler e para praticar atividade física e para socializar. Socializar acaba sendo através do WhatsApp, né? Quando eu chego do serviço. Mas eu já fico o dia inteiro longe do celular também, porque eu trabalho das 7 às 5, mais ou menos das 7 às 5. Esse período inteiro eu fico longe do celular. Eu tenho poucos minutos de acesso ao celular no serviço. Então, com o exercício da leitura, e é uma leitura lenta, eu desacelero mais ainda a minha mente. E eu tenho pegado o hábito de também meditar antes de iniciar as leituras. Para quê? Para aumentar a capacidade de foco, para desacelerar a mente. E eu tenho sentido os resultados. Tenho sentido muito os resultados do aumento da minha inteligência, da capacidade de memória de longo e de curto prazo. Tem sido maravilhoso. Então eu recomendo muito, não como um profissional, como um especialista, mas como uma pessoa comum, como um vizinho bacana, como um colega. Gente, desacelerem as mentes de vocês. Desacelerem. Comecem a focar em coisas mais saudáveis. Porque a informação está aí, né? A tecnologia ela é boa, mas ela pode também atrapalhar a sua inteligência, o seu foco, a sua capacidade cerebral, a sua relação com os seus amigos, com os seus parentes. Nossa, o celular tem afastado até as pessoas das famílias, né, dos parentes. Tem aproximado algumas vezes, mas algumas vezes tem afastado também, né? Quem nunca viu no restaurante pessoas sentadas ao redor de uma mesa mexendo no celular, né? Nos celulares, né? É fogo. Bom, eu vou procurar não falar mais para não acabar falando besteira. Eu já falei tudo que eu tinha para falar aqui. E é isso. Ainda bem que eu tive uma infância com influência à leitura e todo o prejuízo que eu tive da tecnologia, dos colaterais da tecnologia no meu cérebro, eu estou procurando recuperar. Eu estou procurando corrigir. E eu creio que eu vou conseguir, porque eu sou novo ainda também. Eu só tenho 31 anos. Ainda dá para eu ler muito, ainda dá para eu praticar muita atividade física, socializar de forma saudável demais. Ainda dá para fazer muita coisa boa. Então é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha
contribuído de forma positiva para alguém. Até mais.